Olá pessoal, tudo certo? Nessa videoaula a gente vai falar sobre um dos princípios mais queridos dos físicos, que é o princípio da conservação da energia mecânica. Provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida naquela velha história de que na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Geralmente essa ideia, essa fala é atribuída a um químico francês chamado Antoine Lavoisier. Bom, não veio o caso, isso está diretamente associado a essa ideia de que na natureza a energia ela não pode ser fabricada, construída a partir do nada, ela não pode ser destruída, ela apenas pode ser convertida de uma forma em outra. Então, se você imaginar a energia luminosa que sai da lâmpada do seu quarto, por exemplo, essa energia luminosa ela não surgiu do além, ela foi um processo de conversão de energia elétrica em energia térmica, possivelmente, depois em energia luminosa. A mesma coisa acontece num carro que está se deslocando. A energia química presente no interior da gasolina é transformada em energia calorífica, energia térmica, em calor dentro do motor do carro, que depois vai ser transformada em energia cinética de movimento do mesmo. Bom, agora o propósito mesmo é a gente trazer essa discussão para o estudo dos movimentos, que é o grande propósito dessa playlist, falar um pouquinho sobre energia atribuída associada ao movimento dos corpos. O princípio da conservação da energia mecânica afirma que a energia mecânica, que é aquela energia associada a todas as formas de energia que podem resultar em movimento, essa energia mecânica ela pode, em um determinado sistema, manter-se constante, desde que um pré-requisito seja atendido. E esse pré-requisito não pode ter força dissipativa. Força dissipativa é aquele tipo de força que extrai a energia mecânica do sistema e a converte em formas menos úteis de energia. Quando a gente fala em força dissipativa, a gente invariavelmente está falando sobre força de atrito. Seja o atrito de um carro com o chão, ou o atrito do mesmo carro com o próprio ar. Então, se você imaginar um carro andando numa pista perfeitamente plana e horizontal, se o condutor largar o carro em ponto morto, dá para perceber que o carro vai parando à medida que o tempo passa. E ele vai parando porque ele tem atrito com a pista, ele tem atrito com o ar, tem atrito nas próprias engrenagens da roda do carro, e esse atrito faz com que a energia cinética que o carro tinha no início seja transformado em energia sonora, o carro faz barulho quando anda, em energia térmica, os pneus se aquecem depois de um certo tempo de rodagem. Então, nessas situações em que o atrito está presente, nós dizemos que há forças dissipativas. Num primeiro momento, a gente vai analisar situações em que os corpos se movem sobre superfícies ou sobre ambientes onde não há atrito algum. Então, o princípio da conservação da energia mecânica poderia ser muito bem enunciado da seguinte forma: na ausência de forças dissipativas, quando a gente fala força dissipativa, mais uma vez, força de atrito, tá? Na ausência de forças dissipativas, a energia mecânica, que vou representar aqui por EM, tá? A energia mecânica, ela se conserva. Quando a gente fala que algo se conserva, significa que este algo mantém-se constante. E aí a gente poderia muito bem escrever isso tudo numa linguagem matemática da seguinte forma. Vou colocar aqui isto é, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, se não houver força dissipativa, se não tiver força de atrito. É muito importante que você entenda o que significa uma grandeza física ser conservada. Ela ser conservada significa que ela vai se manter constante. Pois bem, agora eu vou lidar com uma situação bastante clássica em física, que é a representação gráfica das diferentes formas de energia que podem estar associadas ao movimento de um objeto que vai ser solto em queda livre, ou seja, sem atrito com o ar, tá? Vai ser solto, então inicialmente a velocidade dele é igual a zero, a uma certa altura em relação ao chão. Esse objeto ele vai cair. E eu quero representar graficamente as diferentes formas de energia
que podem ser associadas ao movimento de queda desse objeto. Então, vou fazer assim, ó. Num eixo aqui vertical, eu vou representar as diferentes formas de energia, e aqui no eixo horizontal, eu vou colocar um eixo de tempo, à medida que o tempo vai passando, o que acontece com as diferentes formas de energia que podem estar associadas a esse tipo de movimento. Lembrando que, a grosso modo, a energia mecânica é a soma da energia cinética, associada ao movimento, a energia gravitacional, associada à altura, e a energia potencial elástica. Bom, dá para entender que à medida que o corpo cai, a energia potencial elástica não existe, né? Não tem nenhuma bola ali associada ao movimento desse corpo. Agora, vamos pensar na energia cinética. À medida que a energia que esse objeto cai, a velocidade dele vai aumentando. Se a velocidade dele aumenta, a energia cinética dele também vai aumentando. Então, graficamente, a gente pode representar a energia cinética dessa forma aqui, ó. A energia cinética aumentando à medida que o tempo passa. Isso tudo, claro, desprezando-se os efeitos do atrito com o ar, tá? Agora, o que aconteceria com a energia potencial gravitacional? Veja só, aqui a energia cinética ela começa do zero, porque a velocidade do objeto é igual a zero no início, e ela vai aumentando. Agora, quando o objeto é solto de uma determinada altura, a energia potencial gravitacional dele é máxima. E à medida que ele cai, a energia potencial gravitacional vai diminuindo. Porque lembra que a energia gravitacional está associada à altura? À medida que o corpo cai, a altura diminui, a energia potencial gravitacional diminui também. Então, com a energia potencial gravitacional, vai acontecer o contrário. A energia potencial gravitacional vai diminuindo à medida que esse objeto cai. E a energia mecânica? Bom, a energia mecânica ela vai permanecer constante, porque lembrem que a energia mecânica é a soma da energia cinética, da gravitacional e da elástica, que aqui nesse tipo de situação não está presente, né? Então vejam que, à medida que a energia cinética, à medida que o objeto cai, a energia cinética aumenta, afinal ele vai andando cada vez mais rápido, mas a altura dele em relação ao solo vai diminuindo, a energia potencial gravitacional acaba diminuindo. Então o aumento de uma energia faz com que a outra energia diminua, e aí uma coisa acaba compensando a outra, fazendo com que a energia mecânica desse sistema permaneça constante. A energia mecânica permanece constante à medida que o objeto se desloca, justamente pois, repito, à medida que ele cai, a energia cinética aumenta, a energia gravitacional diminui, uma coisa acaba compensando a outra, fazendo com que a energia mecânica permaneça constante. Tudo bem? Bom, aqui o propósito também é a gente falar um pouco a respeito de como que o princípio da conservação da energia mecânica pode ser utilizado para se resolver situações e problemas. Essa aqui é uma situação em que, se você já está estudando física há um certo tempo, provavelmente você já deve ter visto lá no estudo do movimento dos corpos, o chamado lançamento vertical. Aqui a gente tem uma situação em que nós temos uma pedra que vai ser arremessada verticalmente para cima, e essa pedra, quando atingir uma determinada altura máxima, ela vai começar a cair. E essa pedra foi lançada para cima com uma velocidade de 20 metros por segundo. E é para calcular a altura máxima que ela atinge em relação ao nível de lançamento. Então, eu vou relembrar vocês como que a gente poderia resolver esse problema usando as equações do movimento variável. Então, a gente poderia utilizar, por exemplo, a equação de Torricelli para calcular a altura máxima atingida, que é essa aqui, ó. A velocidade final no ponto onde a altura é máxima seria igual a zero, né? A velocidade inicial é aquela de lançamento, 20. A aceleração é a gravidade, que vale 10. E a distância é justamente a altura que o objeto vai atingir, que é o propósito desse problema, né? Então, a gente utilizaria nessa situação a equação de Torricelli se a gente insistisse em usar equações de cinemática para resolver esse tipo de problema. Só que agora a proposta é outra. Aqui, tanto nesse primeiro exercício como no outro, que a gente vai resolver em breve, é para a gente desconsiderar qualquer efeito do atrito com o ar. Tá? Não tem atrito nenhum, nem com o ar, nem com a superfície por onde o objeto vai se deslocar.
Então, como é que a gente resolveria esse problema? Com base na conservação da energia mecânica. Então, veja, o objeto vai ser lançado, digamos, a partir do solo, com uma certa velocidade inicial de 20 metros por segundo. Ele vai subindo, 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 aí ele atinge a altura máxima. A partir do momento que ele atingir a altura máxima, ele vai começar a cair, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai considerar aqui o ponto de lançamento como sendo o nosso início e o ponto onde ele atinge a altura máxima como sendo o fim. E aí a gente escreve assim, ó, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Então, lembrando que a energia mecânica é a soma dessas três formas de energia. Então, convenhamos, energia potencial elástica nesse tipo de problema esquece, né? Energia potencial gravitacional. Se você imaginar que esse objeto foi lançado a partir do solo, não tem altura em relação a ele. Então, não tem energia potencial gravitacional. Mas no início, ele sai dali do chão com uma certa velocidade, né? Então, há uma energia cinética associada a isso aí. Isso vai ser igual a energia mecânica final. Quando ele atingir a altura máxima, ele para. Se ele para, não tem energia cinética, mas tem energia gravitacional, afinal ele vai ter atingido uma certa altura. E energia potencial elástica, obviamente, a gente pode desprezar. Então, o primeiro passo é justamente identificar que tipo de energia tem no início, que tipo de energia tem no fim. Feito isso, a gente vai substituir as energias identificadas pelas suas formas. A energia cinética ela pode ser calculada por mv² dividido por 2 e a energia gravitacional por m vezes g vezes h. Então veja só, os m's nessa expressão você pode simplificar, eu já vou reescrever ela sem as coisas que eu cortei. A velocidade é 20, eu vou elevar ao quadrado, vou dividir por 2, isso vai ser igual à gravidade, que vale 10, multiplicado pela altura que a gente quer descobrir, né? Então, vamos ser um pouquinho mais objetivos aqui, ó. 20 ao quadrado dá 400. 400 dividido por 2 dá 200. Isso vai ser igual a 10 vezes o H. Vou continuar aqui embaixo. Aquele 10 que está multiplicando o H vai passar para o outro lado da equação dividindo o 200, né? E daqui a gente chega à conclusão que a altura vai ser igual a 20 metros. Se você utilizar a equação de Torricelli para resolver esse problema, a altura o resultado que você vai chegar vai ser rigorosamente o mesmo, tá? Não tem como ser diferente. Tudo bem? Bom, agora nessa segunda situação, nós temos o seguinte. Imagine que aqui eu tenho uma espécie de uma rampinha, tá? Uma pista aqui de tão lisa, despreza-se qualquer forma de atrito, tá? Não tem atrito nenhum. Aí você tem esse objeto, esse bloco de 0,2 kg que está a 1 metro de altura em relação ao chão, ele vai partir do repouso aqui, então a velocidade inicial dele vai ser igual a 0, e ele vai começar a escorregar por essa rampinha, e esse bloco vai chegar aqui, ó, e vai encontrar essa mola. Aí o que vai acontecer? Esse bloco vai colidir contra a mola e vai começar a comprimir ela. E essa mola vai chegar um momento que ela vai sofrer uma máxima compressão, e a partir desse momento ela vai começar a empurrar o bloco para frente. O que acontece depois que ela sofre essa máxima de compressão não vem ao caso, porque o propósito aqui é justamente calcular ela. Qual é o máximo que essa mola pode encolher quando o bloco colidir contra ela? Então a gente vai identificar aqui o ponto de lançamento, o lugar de onde o bloco sai como sendo o início, e aqui onde este bloco termina de comprimir essa mola, como sendo o nosso fim. Então a gente vai começar assim, ó, a energia mecânica inicial vai ser igual à energia mecânica final. Então a gente vai ter que identificar que tipo de energia tem no início e tem no fim. No início não tem energia cinética porque eu afirmo que o bloco está inicialmente parado. Mas tem energia potencial gravitacional porque ele está numa certa altura em relação ao chão. Não tem energia potencial elástica, porque não tem mola aqui, tem mola lá, e não aqui. Não tendo mais nenhuma forma de energia, a gente vai igualar e vai identificar que tipo de energia esse bloco vai ter quando chegar aqui. Como ele vai estar sobre o chão, não tem energia potencial gravitacional. Este bloco, quando terminar de comprimir essa mola, ele vai parar. Então não haverá energia cinética também lá no fim.
Só que essa mola vai estar deformada, então obviamente lá no fim vai ter uma energia potencial elástica. Identificada a energia que tem no início e no fim, agora a gente vai substituir as energias pelas suas formas. Energia potencial gravitacional é dada por mg vezes h, energia potencial elástica kx² dividido por 2, e agora, não dando nada para cortar aqui, não tem o que fazer, a gente vai ter que substituir aquilo que a gente conhece. A massa de 0,2, a gravidade vale 10, a altura da qual esse objeto foi solto é de 1 metro. Isso vai ser igual a constante elástica. Olha aqui, ó. D constante elástica, 400 newtons por metro. Eu multiplico por x² e ao final eu divido por 2. Então vamos lá. 0,2 vezes 10 dá 2. Vezes 1 dá o próprio 2. 400 dividido por 2 dá 200 vezes x². Aqui fica claro o que a gente vai fazer, né? O x² vai ser igual a 2 dividido por 200. O x² vai ser igual a 0,01. Aí você extrai a raiz quadrada de 0,01 e o resultado vai dar 0,1 metro. Ou seja, 10 centímetros. Isso é o tanto que a mola vai deformar quando o bloco terminar de comprimir ela. Bem? Então, para resolver situações de problema de movimento dos corpos, uma dica é a gente utilizar o princípio da conservação de energia, que só pode ser aplicado naturalmente quando não há atrito envolvido. Aí você sempre processa dessa forma como eu coloquei. Identifica que tipo de energia tem no início, que tipo de energia tem no fim, substitui as energias pelas suas formas e aí toca a conta. Tudo bem? Próxima videoaula a gente vai falar sobre os sistemas não conservativos, aquele em que a energia mecânica não se conserva. Aí a gente vai ver de forma um pouco mais concreta como que a gente trabalha com situações onde o atrito está presente. Beleza? Mais uma vez, obrigado e até a próxima videoaula.